Olá, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estudo o professor Ildebrando Pontes, que é advogado, é professor de Direito Empresarial, tem mestrado em Direito de Empresa, ou seja, o doutor Ildebrando Pontes é a maior autoridade nacional no direito autoral. Conheço o Ildebrando já há alguns anos e posso falar isso porque conheço o trabalho dele. Doutor Ildebrando, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui para falarmos do direito autoral. Eu é quem agradeço essa oportunidade, para mim é um grande prazer. Obrigado. Aqui o espaço, doutor Ildebrando, é o espaço do consumidor. Então nós vamos falar também no geral, mas vamos falar também do direito autoral com foco no consumidor. Primeiramente, eu vejo aqui que o direito autoral foi legalizado em 98. Antes ele era normatizado por normas menores, é isso, professor? Não. A lei de 98 antecede a esta de 73. A 5988 de 14 de dezembro de 1973. Já existia uma lei, então, de 73. Foi a lei que retirou o direito de autor do Código Civil brasileiro e deu a ele vida própria. Entendo. Então, na verdade, desde 73 que ele já é um direito legalizado. A bem da verdade, nós podemos retroagir mais. Mais um pouco. No seguinte sentido. De todas as constituições da República, a única que não o contemplou como fonte primária foi a chamada Constituição Polaca. Polaca. As demais, todas já traziam do Império para autoral cá como fonte primária. Fonte primária. E como está o direito autoral hoje no Brasil? Ele vem evoluindo, ele está estacionado? Como é que está em relação às conquistas, os direitos dos autores? Eu vejo muitas reclamações aí, mas eu não tenho conhecimento, eu não milito nesta área. Como que está o direito? Evoluiu bastante? Eu penso que em grande efervescência nesse momento. Há uma lei de direito autoral que deve ser objeto de discussão no Parlamento Nacional. Houve recentemente um movimento que produziu uma lei onde essa lei alterou aspectos da execução pública musical no país e essa matéria vai ser objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, porque as sociedades autorais ingressaram com o MADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu penso que esse é um momento de grande efervescência, de grande movimentação. E é natural que isso ocorra, porque todas as vezes que as tecnologias avançam e trazem novas maneiras de criar e de pensar, é claro que as regras autorais pré-existentes, elas sofrem esse impacto. É bem verdade que a lei que aí está é uma lei moderna, é uma lei que está em consonância com os principais diplomas da Comunidade Econômica Europeia, não nem diplomas, diretrizes da Comunidade Econômica Europeia, as principais legislações latino-americanas, mas ainda assim pretende-se alterar essa lei e ela vai ser modificada. Espero que para melhor. Nesta linha, o professor Ildebrando, de que do direito moderno, da modernidade da lei, pode-se dizer que tanto a doutrina quanto a jurisprudência está vindo nesta mesma linha. Hoje já se produziu uma jurisprudência, já tem uma doutrina bem alinhada na direção da lei, mais ou menos, ou ainda é muito controvertida essa questão? Pois é, essa é a dificuldade que eu vejo na convalidação de uma lei no espaço e no tempo. Veja você que essa lei de 98, que não é tão antiga assim, já se vai alterar. Todo esse trabalho jurisprudencial de 98 para cá vai sofrer modificação. Entendo. Exatamente porque a lei deve alterar aspectos substantivos e importantes. Então, eu penso que, na verdade, uma lei deveria ser modificada e transformada naqueles aspectos que dizem respeito a uma atualização e uma modernização, não a lei como um todo. É o que normalmente acontece entre nós. Mas, de qualquer sorte,
a jurisprudência, a própria doutrina, hoje se produz muito no Brasil nessa área de propriedade intelectual. Correto. Há muita obra publicada, há muitos trabalhos acadêmicos sendo defendidos e, na verdade, essa evolução se faz necessário, tanto mais porque eu penso que a propriedade intelectual e o direito de autor, como um dos seus braços, entrou com muita força no cardápio jurídico, é exatamente em virtude dos reflexos econômicos e patrimoniais que daí decorrem. Entendo. Agora, professor, eu não sei, eu não sou da área, eu não milito nesta área de direito autoral. A minha impressão é que existem poucos especialistas no ramo do direito, juristas como você. Tá vindo mais pessoas se especializando nesse ramo? É porque é um direito novo, por isso que ainda não tem muitos especialistas? Ou eu estou equivocado? Existe já hoje? Não que você esteja equivocado, mas eu posso te garantir o seguinte, que, na verdade, existem hoje vários nomes já no direito de autor. Na Praça de São Paulo você tem grandes autoralistas, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Norte, Nordeste. E, rigorosamente, a tendência é que o número de pessoas que se envolvem com essa disciplina tende realmente a aumentar. E há aí toda uma juventude que vem buscando exatamente estudar e compreender de uma maneira melhor e mais eficaz essas regras da propriedade intelectual. Entendo. Com relação aí essa questão que está muito em moda hoje, que eu tenho visto declarações de artistas, de intelectuais, das biografias. Não existe uma regulamentação, ou estão buscando uma regulamentação, porque o que eu tenho visto aí é que alguém é de acordo desde que seja autorizado. Já é meio complicado, porque não sei se eu estou equivocado, mas a maioria de gente que já passaram, aí é questão de familiares, né? Como que está essa questão? Não, a questão vai ser decidida agora, penso eu, pelo Supremo, porque o Sindicato Nacional de Editores de Livros ingressou com uma ação de inconstitucionalidade. Pois bem, o que eu posso lhe dizer sobre isso é que eu tenho uma opinião formada. Qual a sua opinião, professor? A minha opinião é a seguinte: eu penso que a pessoa viva tem que autorizar a sua biografia. Eu penso que você não pode simplesmente invadir a privacidade, a intimidade, o segredo, a imagem de uma pessoa viva sem que ela autorize. Faço até uma correção do ponto de vista dessa compreensão, no seguinte sentido: eu não posso entender que você possa fazer biografia de uma pessoa viva. Do que se sabe de biografia, a biografia ela descreve do nascimento à morte do biografado. Correto, bem lembrado. Tanto que, recentemente, o Humberto Werneck fez uma reportagem biográfica sobre o Chico Buarque de Holanda. Me parece mais razoável. Então, biográfica. Eu penso que a biografia, tal como posta, aí eu fui examinar a lei que originou o projeto que está em debate e discussão, essa questão me parece que deve ser mais bem aclarada. Segundo aspecto, além dos direitos que qualquer um de nós tem, direito à privacidade, direito à imagem, direitos autorais, o projeto, além de falar de biografia, ele menciona outros escritos. Eu, pessoalmente, entendo que isso é um perigo, porque quando você estabelece outros escritos, o pressuposto é de que toda a produção intelectual pré-existente, né, pode ser objeto de utilização. Verdade. E outra coisa que eu quero aqui ressaltar é o seguinte: o cidadão morre, eu penso que todos podem escrever sobre ele. Contudo, se vier algum tipo de ofensa, difamação, injúria ou calúnia, os herdeiros, se existirem, ingressam no exercício desse direito para defender a imagem do biografado. E buscando uma reparação. Uma reparação. E penso que, independentemente disso,
eles devem ser remunerados por essas biografias. Porque, veja bem, o editor publica uma biografia a custo zero, porque a matéria-prima da biografia é a vida do biografado, Verdade. paga 10% por preço de capa para um autor escrever a biografia e fica com o resto do dinheiro. 90%. 90%. Sem pagar nada. pra Sem quem pagar nada. Construiu aquela história. Alimentando, evidentemente, o seu mercado livreiro. Eu não tenho nada contra isso, mas apenas levanto essas questões porque elas me parecem Pode significativas. dividir o bolo em mais fatias, né, professor? Pode dividir o bolo em mais fatia e outra coisa, vamos definir o que é biografia e o que não é biografia. Ou então, qualquer tipo de publicação em torno de gente de expressão, de gente famosa. Agora, por você defender uma opinião contrária à linha dos editores nacionais, fica absolutamente estranho que personagens como Chico Buarque, Gilberto Gil, sejam taxados de censores. E que a discussão está envolvendo a liberdade de expressão. Não é nada disso. Tem nada a ver. Isso aí é fumaça do meu ponto de vista, é pano de fundo. É meio de desvirtuar a discussão. Tirar a Na atenção verdade, do o foco. direito em foco são direitos previstos na Constituição da República, ou seja, direito à informação, direito à privacidade, direito de imagem e direitos autorais. Há que se balizar e equacionar esses direitos dentro da proporcionalidade e da razoabilidade para se entender de que maneira um prevalecerá em função do outro. Mas o simples fato de alguém defender uma posição contrária ao universo editorial, me parece que não pode ser taxado de censor, porque Correto. a discussão não é de liberdade de expressão, é direito à informação. Compreendido. Professor, e onde que entra aí o direito do consumidor com o direito autoral? Eu acho que é uma pequena parcela, não é muito... né? Essa é uma Claro. grande discussão. Eu, pessoalmente, posso lhe garantir que eu acho que em matéria autoral inexiste direito de consumo. Não tem o direito do consumidor. Porque você não tem como consumir a propriedade intelectual. Uma canção, por exemplo. Professor, Um livro. naquela situação em que nós, ao realizarmos uma festa, nós pagamos um direito autoral, isso aí não tem a ver com a relação de consumo? Eu penso que pode circundar ou passar perto, mas na essência não. Porque veja o seguinte, a lei de direitos autorais estabelece a música, para efeito de controle e administração dos seus interessados, como um bem móvel. Se é um bem imóvel por ficção jurídica, para efeito de proteção, se você vai fazer uso da canção numa festa, você paga buffet, você paga o salão de festa, você paga os enfeites, você paga a coxinha, a empadinha e a bebida, e não paga a música. Está errado, né, professor? A música tem que pagar. sair de graça, até porque você não tem festa sem música. Verdade. Professor, falando igual lá da outra lá, né? Um amigo meu mandou perguntar, porque ele viu falar que o direito autoral é um direito caro. Responda se quiser. É verdade? Eu penso que não. Eu penso que, na verdade, assim, nós brasileiros, nós temos uma tendência, em primeiro lugar, a fazer uso de tudo aquilo que cai na nossa frente. De uma certa maneira, ninguém gosta de pagar coisa nenhuma. É verdade. Todo mundo quer coisa de graça. É verdade. E as pessoas se esquecem que um criador vive do resultado da sua criação e, como qualquer setor da atividade humana, ele pode explorar essa sua criatividade, o resultado da sua criação, estabelecendo preço para essa utilização. Porque quando nós, por exemplo, vamos a um hotel e escolhemos um quarto single, não nos dão o direito de discutir o preço do quarto. Por que que todo mundo se sente no dever e no direito de discutir o valor da obra? É simples. Se você entende que aquela obra está cara, que o preço que o autor pede pela sua utilização é um preço que não condiz com a realidade, não utilize. Tá certo. Procure
um outro autor que possa lhe vender uma obra mais barata ou permitir a sua autorização de uma maneira mais barata. São regras de mercado. Correto. Professor, nosso tempo já está esgotando, mas eu gostaria de fazer a última pergunta. Essa questão aí dos projetos, eu militei há alguns anos aí na área da construção civil e vi muitas demandas, arquitetos, engenheiros reclamando de cópia de projetos. Como que está isso? Continua isso? Essa coisa já está mais ou menos... Não, a dificuldade da proteção da criação arquitetônica e, digamos, os projetos de engenharia é porque medeiam entre eles o direito de propriedade do detentor do imóvel. Correto. Então, isso cria uma zona limítrofe Um conflitozinho e aí. muito delicada. Então, a única possibilidade que o arquiteto tem, se acaso o seu projeto for adulterado, é ele renunciar à paternidade daquele projeto. Ele não permite que, a partir da violação do projeto original, seja aquele projeto anunciado como sendo de sua autoria. E, de igual sorte, o projeto de engenharia. Diferentemente, se você faz uso do projeto arquitetônico, tanto na reprodução meramente gráfica ou até mesmo por uma cópia ou uma reprodução. Aí a circunstância de discussão passa a ser outra. Mas, em princípio, o arquiteto só tem o direito de renúncia à paternidade da obra. Não se chegou ainda a uma equação que viesse, evidentemente, melhorar essa circunstância e essa situação. Correto. Professor Ildebrando, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado, por estar aqui no Espaço do Consumidor, falando de uma coisa tão importante e tão bonita quanto é o direito autoral. Agradecemos de coração a sua presença. Eu, pessoalmente, agradeço imensamente o convite. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu gosto de entrevistar quem sabe. Agora, entrevistar quem sabe e quem sabe falar é melhor ainda. Muito obrigado.